Aleluia, Deus. Gostaria de estar cumprimentando todos aqueles que fazem parte da minha rede social com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que todos vocês estejam com a paz dele. Gostaria também de estar convidando todos aqueles que fazem parte da minha rede social ouvir esta palavra. Vai ser uma palavra rápida, mas muito eficaz para nossas vidas. Creio que assim como o Senhor está falando comigo, Ele também irá falar com cada um que vai estar ouvindo esta palavra. Creio sim que o Senhor tem mudanças sobre as nossas vidas. Eu peço àqueles então que estiverem aí, continue e ouça a palavra de Deus, porque Ele irá falar conosco. Estamos vendo muitas pessoas usando as redes sociais para engrandecer a Deus nesse momento que está tão difícil. E comigo não vai ser diferente. Sabemos que as redes sociais muitas vezes é um instrumento para nós. Se nós soubermos usar, é um instrumento de Deus nas nossas vidas. E não vai ser diferente. Eu irei falar de Deus. Irei engrandecer o nome dele esta noite. Porque sabemos que a honra, a glória é para ele. Então temos que louvar, temos que engrandecer a Deus em todo momento. Vou estar então deixando uma palavra rápida para os irmãos, que vai se encontrar aqui em Atos 10, uma palavra muito conhecida, a visão de Cornélio. Quem era Cornélio? A palavra do Senhor vai falar que Cornélio ele era um centurião, ou seja, ele era um oficial de exército. Ele comandava muitas pessoas naquela cidade mais conhecida como Cesareia. E a palavra do Senhor vai falar que ali ele era uma pessoa que tinha uma fama naquela cidade. Era uma pessoa que era conhecida naquela cidade. E a palavra do Senhor vai falar que tinha duas palavras. Ele era muito temente a Deus. Ele não era só muito temente a Deus, mas ele era muito justo. Ele era um gentil. Ele não era cristão, mas ele recebia Cristo. A palavra do Senhor vai falar ali que ele não tinha recebido Cristo ainda como o único Salvador dele, assim como nós já aceitamos. Mas ele sabia o quão grande era Deus, o quão era a grandeza de Deus. E ele honrava Deus, mesmo não servindo ainda, mesmo ainda não tendo aceitado como nós aceitamos a Cristo. E a palavra do Senhor vai falar ali que aquele homem ele vai estar 4 dias em oração e jejum. Com certeza Cornélio ele tinha um propósito diante de Deus. E quando nós temos um propósito diante de Deus, nós temos que estar firmes. Nós temos que correr atrás. E a palavra do Senhor vai falar que aquele homem ali, ele vai estar orando. Ele vai estar jejuando para Deus. E a palavra do Senhor vai falar que um anjo lhe aparece. E quando esse anjo lhe aparece, ele vai falar: a sua oração foi ouvida. As suas esmolas que você ajudou foi ouvida. A sua oração subiu até a Deus. E a palavra do Senhor vai falar ali: agora você precisa, nas minhas palavras, Cornélio, você precisa enviar umas pessoas, uns servos seus, até numa cidade chamada Jope. Cidade essa que vai estar lá um homem chamado Simão, por sobrenome Pedro. O interessante é que quando Cristo ele tem um propósito, ele fala conosco nos mínimos detalhes. Ele explica nos mínimos detalhes. E Deus vai falar ali para Cornélio onde que ele vai estar, com quem ele vai estar, de que lado ele vai estar. E a palavra do Senhor vai falar que assim Cornélio fez. Ele contou para toda a sua família, ele contou para todos os seus servos, e assim ele ordenou que aqueles servos, aquele soldado, fosse até essa cidade à procura de Pedro. Mas novamente nós venhamos falar
Deus, quando tem propósito em nossas vidas, Ele sempre vai agir. Bastamos nós se levantar. Bastamos nós dizer, eis-me aqui, que o Senhor usa. A palavra do Senhor vai falar que Deus também falou com Pedro. Em 3 vezes em visão, Deus quis falar com Pedro. Porém, nós sabemos que como Pedro é teimoso, Pedro é difícil de compreender. A palavra do Senhor vai falar ali que ele não entendeu. Por 3 vezes o Senhor tentou falar com ele, mas ele não entendeu aquela visão. Mas o interessante é que após ele parar e refletir sobre aquela visão, chega aqueles 3 homens na casa dele. E logo em seguida a palavra do Senhor vai falar que o Espírito Santo vem sobre a vida de Pedro e vai falar: virá 3 homens à procura de você, e você vá com eles e não duvide. Mas nós sabemos como é Pedro. Pedro é cheio de ousadia. Pedro, ele vai perguntar o porquê, para onde que ele vai. Mas Deus vai falar que assim como Cornélio foi ordenado por Deus a mandar os seus servos, Pedro também, ordenado por Deus, foi até Cesareia. Ali naquele povo, ali naquela casa do Cornélio, ali na sua família. O interessante é que Pedro, chegando naquela casa ali, ele é recebido com todo amor por Cornélio, pela sua família. E a palavra do Senhor vai falar que ali há uma mistura de pessoas. Há estrangeiros misturados com judeu. Algo que não é para estar acontecendo. O próprio Pedro vai falar: isso não é para estar acontecendo. Gentios misturados com judeu, estrangeiros misturados. Mas o Senhor falou comigo. E Ele falou comigo que Ele não faz acepção de pessoa. A visão de Deus para Pedro era: você vai pregar para aquelas pessoas a respeito da minha salvação, a respeito daqueles que me recebem. Mas você vai pregar para todos que estão lá. Você não vai pregar só para Cornélio. Você não vai fazer acepção de pessoas. E a palavra do Senhor vai falar que assim fez Pedro. Chegou lá, pregou a palavra de Deus para todos aqueles. O interessante é que nós sabemos que não só a casa de Cornélio, não só sua família aceitou ali Cristo como o único Salvador naquela cidade. Não foi só Cornélio, mas a palavra do Senhor vai falar que muitos dos gentios aceitaram o Senhor Jesus Cristo. Então entenda, quando Deus tem um propósito na minha vida, é para mim estar abençoando outros. O propósito não é só para mim. A mesma coisa foi Deus na vida de Cornélio. Deus tinha um propósito na vida de Cornélio. Mas Cornélio também iria abençoar outras pessoas através desse propósito. E a palavra do Senhor vai falar que foi linda ali naquela cidade, em Cesareia. A palavra do Senhor vai falar que muitos se arrependeram dos seus pecados. A palavra do Senhor vai falar que muitos se humilharam diante dele. Sabemos nós, quando nós se arrependemos dos nossos pecados, nós se achegamos até ele. Quando nós se arrependemos dos nossos pecados, nós somos perdoados por ele. E a palavra do Senhor vai falar ali que houve a descida do Espírito Santo. Quando aquele povo se arrependeu, quando aquele povo aceitou o Senhor Jesus Cristo como o seu único Salvador, aquele que veio para salvar o povo, aquele que veio para livrar o povo, a palavra do Senhor vai falar que muitos ali aceitaram. E a descida do Espírito Santo foi tremendo naquele lugar. A descida do Espírito Santo foi grande sobre aquele povo. E a palavra do Senhor vai falar que muitos ali, muitos daqueles que vieram com Pedro, se maravilhavam, se alegravam por ver a presença do Espírito Santo sobre a vida dos gentios. E muitos ali falavam em línguas. Nós podemos entender o quão grandioso é esse Deus quando nós damos lugar para Ele. Quando nós falamos: Senhor, entra nas nossas casas e faz morada. Assim foi aqueles gentios.
Eles deram lugar. E quando nós damos lugar, o Senhor vem e trabalha em nossas vidas com mudança. Porque sabemos que quando Deus entra nas nossas vidas, Ele entra para fazer mudança. Ele entra para fazer mudança sobre nossas vidas. Aqueles que dão lugar. Aqueles que querem fazer a vontade dEle. Mas em toda essa palavra, o que eu posso resumir? O que eu aprendi? Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Deus, Ele não só me chama, Ele está chamando você. Essa noite não é só eu. Deus não trabalha só na minha vida, Ele pode trabalhar na sua vida. Bastamos nós dar lugar ao Senhor Jesus Cristo. Bastamos nós dar lugar a Deus. Bastamos nós se arrepender todos os dias e aceitar Ele como único Salvador. Porque foi para isso que Cristo veio. Porque foi para isso que Cristo morreu na cruz, foi para nos salvar. Mas bastamos nós aceitar. Bastamos nós entender que esse Deus é o Deus que faz mudanças em nossas vidas. Mas primeiro nós precisamos aceitar Ele. Primeiro nós precisamos reconhecer a grandeza dele como Cornélio fez. Cornélio, ele tinha tudo, mas ele reconhecia a grandeza de Deus. Então nós também podemos ter tudo, mas se nós não tiver a presença de Deus, nós não vamos ter nada. Nós vamos ser simplesmente vazios. Então fica com essa palavra em seu coração. Creio que Deus falou comigo mais uma vez, falou com cada um que está ouvindo esta palavra, e que nós possamos meditar, porque eu acho que o importante não é nós só ouvir, mas meditar nas mudanças que Deus pode fazer nas nossas vidas. Deus tem um propósito em nossas vidas, assim como Deus teve um propósito na vida de Cornélio. E o interessante é que a palavra do Senhor vai falar que depois da descida do Espírito Santo sobre a vida daquele povo, depois de Pedro ter pregado a salvação àquele povo, nós sabemos quem é Pedro. Pedro vai falar, mais à frente Pedro vai falar: agora eu entendi, Senhor, porque o Senhor falou que João viria batizar com água e o Senhor viria batizar com o Espírito. O Senhor viria batizar com fogo, que era o Espírito Santo. Mas que nós possamos refletir nesta palavra. O Senhor, Ele não faz acepção. O Senhor, Ele não só me chama, Ele chama todos nós. Bastamos nós estar de coração aberto. Bastamos nós estar quebrantado diante dEle. Nós estando quebrantado diante dEle, nós se achegando a Ele, Ele está de braços abertos para nos receber. Basta somente nós se achegar a Ele. Então que os irmãos possam ficar com essa palavra. Todos que fazem parte das minhas redes sociais, que possam ficar com essa palavra e que possam estar meditando. Porque creio que o Senhor vai falar, creio que o Senhor vai continuar falando na vida de vocês. Amém? Que todos fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.